Quando não quiser, concluir aqui, ok? Acho que eu estou conectada com o pessoal. Os comentários aparecerão aí embaixo. Pergunta se o pessoal está vendo. Será que alguém já está vendo? Será que tem como ver se eles estão vendo? Se alguém... Já tem alguém no ar? Porque se tiver, a gente começa. Bom, eu vou começar. Amigos e irmãos, é uma alegria estarmos juntos pelo coração e na virtualidade. Paz para todos nós. Bendita e abençoada doutrina espírita que veio no ano de 1857 ao mundo, cumprindo uma promessa que Jesus anunciou para a humanidade. A gente sabe que o Mestre Jesus falou: eu vou voltar ao Pai, ao mundo espiritual, assim como nós um dia também voltaremos, mas eu vou enviar o Espírito de verdade, que ele vem trazer uma luz para todos nós, que naquela época a gente sabe que Jesus falava simbolicamente, né? Porque a gente não tinha condições de entender. Pois bem, então, em 1857, a doutrina espírita esteve aqui, quer dizer, já faz 163 anos. É uma doutrina que vem nos educar, vem nos consolar através dos seus ensinamentos. A doutrina espírita, como a gente sabe, que é uma doutrina por excelência educadora. Então ela vem nos dizer por que estamos aqui, de onde nós vimos e para onde nós vamos. Esse é o objetivo da doutrina espírita, mostrando a todos nós que depois daqui, que estamos aqui na Terra, que a gente veio aqui para a Terra para aprender, estudar, né? Aprender a ser melhor, ser menos embrutecido como nós somos. Então ela veio ensinar o Evangelho de Jesus. Ela veio fazer com que o cristianismo primitivo, o cristianismo que foi ensinado por Jesus, aparecesse, fosse divulgado, ficasse mais vivo. E dessa forma a gente aprenderia como nós estamos aprendendo. Às vezes com uma certa dificuldade devido à nossa pouca evolução espiritual, mas essa doutrina que nos ensina a ser criaturas melhores. A doutrina espírita, ela faz com que a gente pense, use o nosso bom senso, trabalhe com o seu aspecto religioso, mas também com o aspecto científico. Você vê que a doutrina espírita, ela não vai de encontro à nossa ciência, não. Ela não vai. Ela não vai porque a ciência entende 100% das leis materiais. O que a doutrina espírita também concorda, porque faz sentido e tem lógica. Mas o espiritismo entende também 100% das leis espirituais. Como nós somos seres aqui na Terra, tendo um corpo físico com a matéria, é muito importante a gente conhecer esse lado material. Mas esse lado material, ele tem grande valor.
Porque eu sempre digo, bendito o corpo que Deus nos deu para a gente trabalhar. Para a gente vir aqui nessa grande escola chamada Terra. Para a gente vir aqui nesse grande hospital que é a Terra. A gente vem aprender e se melhorar. Então é importante este corpo, essa parte material. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Quanto mais a gente estuda a ciência, não tenha medo de perder a fé em Deus, não. Quanto mais a gente estuda a ciência, mais a gente tem fé em Deus. Porque a ciência, ela mostra cada coisa espetacular. E a gente vê que o acaso não existe. O acaso não tem inteligência. Então, o que é que acontece? Acima dessas leis materiais, existem as leis superiores, as leis divinas. Essas leis que faz com que a gente aprenda quem somos nós. Essa lei que vem dizer para a gente qual é o caminho que a gente pode um dia chegar até Jesus. Porque essa lei vem nos mostrar que nós temos compromisso com o bem, que nós somos criaturas que viemos do mundo espiritual, trazendo no nosso currículo os compromissos que nós temos aqui na Terra. E eu estava assistindo a palestra de um irmão, eu achei interessante, porque ele disse que tem pessoas que têm espírito, nós quando chegamos no mundo espiritual, que na programação da reencarnação, aí a gente diz assim para os mentores, olha, a sua vida vai ser assim, assim, porque é importante para ter o crescimento espiritual, né? Você tem um débito, um débito kármico com A, B, C e D, né? Então você precisa vir para trabalhar com essas pessoas. Teve um irmão que tinha um débito com 10 irmãos. Ele disse, até na hora ele disse, bote os 10. Aí o mentor falou, meu irmão, você não aguentou 2, não aguentou 3, como é que... Não, bote! Bote porque eu vou me melhorar. Mas os irmãos sabem que nós ainda não temos condições, muitas vezes, de cumprir esse exagero de tarefa. Pois bem, mas a espiritualidade respeita a nossa escolha, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você quer, tudo bem. Se Deus ajudar essa criatura e ele tiver muita força de vontade, ele vai cumprir, senão ele vai chegar lá que só cumpriu com o 2, 3 de novo. Pois bem, então a doutrina espírita, ela é uma ciência, ela tem a sua parte científica, que é espetacular, a sua parte filosófica, ela faz nos sentirmos responsáveis por nós mesmos. Ela faz com que a gente pare de botar as nossas culpas, os nossos erros, os nossos deslizes que a gente comete, a gente para de botar nos outros. Dá uma parada, sabe por quê? Porque ela diz assim, olha no espelho da tua consciência e vê quem está errado. Mas, prezados irmãos, nós temos muito compromisso com isso tudo que nós estamos aprendendo, que nós estamos vivenciando, porque nós não temos o direito mais de cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Às vezes eu vou fazer uma coisa e eu penso, se fosse alguém que fizesse comigo, eu gostaria. Aí claro que eu vou dizer, não gostaria. Aí eu me lembro de Jesus. E Jesus é modelo e guia para a gente aqui na Terra. Aí eu penso assim, se eu não quero, por que é que eu vou querer fazer com meu irmão? Isso é uma força muito grande, aí a gente vai ter que ter muita coragem. A gente vai pensar no futuro espiritual.
Porque, meus irmãos, quem leva uma vida só materialmente, sem pensar no futuro, sem pensar nesse mundo que existe no universo. Quando Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, são as nossas moradas, de acordo com o nosso condição evolutiva, a gente vai para lá, para determinadas casinhas. A gente viu até naquele filme Nosso Lar, e eu fiquei doidinha por um banquinho que tem lá, né? Sou eu e meu cunhado, a gente doido por aquele banquinho. E eu disse, tenho fé desde o dia que você está naquele banquinho do Nosso Lar. Pois bem, então a gente não tem mais direito de cometer certos erros que cometíamos no passado. Não pode mais fazer isso. E a gente tem que agradecer a Deus e pedir sempre a Ele a força, a coragem, para que a gente possa ser vitoriosos nessa nossa encarnação. Vocês vão me permitir que eu veja aqui no Evangelho segundo o Espiritismo esse roteiro de luz, de amor e de paz que trata do tema o bem e o mal. E quem ditou essa mensagem aqui foi um dos santos da Igreja Católica, que nós temos uma profunda admiração e respeito por ele, porque hoje é um espírito que não diz, minha religião é essa. Aliás, até ele diz, mas ele deve dizer assim, a minha religião é o amor. Tem até uma frase que eu tenho numa camisa, a minha doutrina é espírita, a minha religião é o amor. Então, Santo Agostinho, essa figura espetacular, ele ditou no ano de 1863 em Paris. Ele fez aqui uma recomendação, quando ele diz, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais as vozes, a vossos ouvidos, não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz dos profetas. Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Eu estou lendo, eu estou falando da terra, que a gente sabe, todos os meus irmãozinhos sabem, que a terra é um planeta de prova e expiação. E daqui a pouco eu vou dizer, e ele vai passar para a regeneração. E daqui a pouco eu vou conversar sobre essa questão de regeneração também. Então ele diz assim, esperai todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo de sofrer. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei o olhar aos céus e bendizer ao Senhor, por ter querido experimentar-vos. Meus amigos, a reencarnação é o maior perdão de Deus para conosco. Vou dizer por que é o perdão de Deus. Porque Ele oportuniza condições de um dia voltarmos ao planeta Terra para nos redimir, para nos equilibrar com aquelas leis que infringimos em vidas passadas. Por isso que aqui é um lugar de sofrimento e dor, porque aqui chegam almas doentes, como eu, como você, como todos nós. E a gente está aqui para levantar a nossa moral espiritual. Pois bem, então ele diz, ó homens, dá-se não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele, quer dizer, a gente só reconhece que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, quando a gente está numa boa, aqui na terra. Será que a gente só reconhece Deus? Será que a gente também não deve, quando a gente estiver numa festa, muito alegre, feliz, a família feliz, por que a gente não se reúne para agradecer a Deus? Mas a gente só reconhece Papai do Céu quando a dor chega. Quando a dor bate na nossa porta. Aí a gente diz, aí a gente clama.
a gente pede, Senhor, tenha compaixão de mim. Então, prezados irmãos, a doutrina espírita vem nos mostrar, trazer essa luz para todos nós. Ela vem nos dizer, trabalhe com vocês. Veja o que é o mal, veja onde está o remédio. O remédio está nos evangelhos de Jesus. É nele que a gente vai buscar a força. É em Deus que a gente se apoia para a gente suportar e superar. Às vezes, nas minhas orações, eu digo, Senhor, eu falo com Ele como eu estou falando com vocês. Afinal de contas, Ele é o grande amigo que eu tenho. Eu digo, Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Eu sei que está uma situação difícil. Me ajuda a ter paciência. Me ajuda a ter ânimo, coragem para vencer a dificuldade. E se eu estiver doente, eu digo, me ajuda. Se isso estiver na minha programação reencarnatória, se eu tiver que partir, que eu não seja abandonada por aqueles amigos espirituais. Eu digo assim, mas eu sei que eles não nos abandonam. Então, prezados irmãos, todos nós somos criaturas que somos protegidos, primeiro pelo nosso anjo guardião. Falei com ele essa semana aqui em casa. Essa semana eu acordei, uma coisa ruim na cabeça, um mal-estar, sabe? Aquela coisa que eu não sei nem explicar direito. Aí eu disse, se o centro lá, o caminho da luz estivesse aberto, na minha comodidade eu tinha dito, eu vou lá, falar com meus irmãozinhos, para ver se eles me dão um passe. Mas aí o que foi que eu fiz? Acreditem no que eu vou dizer. Peguei o evangelho, abri, mas antes de ler um trecho do evangelho, eu falei assim, Jesus, tende misericórdia de mim. Tende, Senhor, compaixão de mim. Não sei nem o que lhe dizer, Senhor. Estou sentindo isso, não sei o que é. Não sei se é um problema espiritual, um problema físico, Senhor, mas está me atormentando. Talvez seja até o psicológico por essa situação que estamos vivendo. Falei exatamente assim. Não procurei palavras para falar com Jesus. Até porque Jesus é dono da língua, do idioma, da inteligência. Ele está querendo, se eu vou dizer palavra bonita. Por isso que a gente sempre diz aos nossos irmãos, faça uma prece, mas não se preocupe com palavra bonita não. Meus irmãos, eu abri o evangelho, li um trecho pequeno. Acreditem, acabou o mal-estar. Eu estou sentindo bem até agora como eu estou. Então o que eu quero dizer é que a gente se fortalece no evangelho de Jesus. A gente cresce em moral, em espiritualidade, com esse roteiro de vida que chama-se a Boa Nova, o Evangelho do Cristo. Então, é importante quando todos nós, meus irmãos, nos sentirmos tristes, preocupados, sentindo que, como se tivesse difícil a vida, a gente tem que pedir socorro a Jesus, porque é Ele que nos dá toda a força. E volto a falar da doutrina dos Espíritos. Quando Jesus pede, desapegue dos bens materiais. Desapegue dos bens materiais, porque você vai estar onde está o seu coração. Quantos irmãos dentro das reuniões mediúnicas chegam atormentados, pedindo socorro, cobrando seus bens materiais que deixou aqui na terra, e muitas vezes nem sabe que morreu. E nós, por caridade, nós não dizemos, meu irmão, você não morre, você está morto. A gente não diz, porque senão ele vai morrer de novo. Aí a gente deixa que a espiritualidade ajude nosso irmão. Então nós temos que trabalhar conosco, procurarmos ser criaturas melhores, trabalhar para o bem. Nós espíritas, principalmente nós espíritas, temos compromisso com o amor e com o bem, prezados irmãos.
Eu sei que não é tão fácil, mas é preciso vontade. Quando a gente tem vontade, a gente consegue. Ninguém sem vontade, com força, com coragem, vence as dificuldades. Então, quando a gente se une ao pensamento de Jesus, quando a gente busca o sentimento do amor, quando a gente procura desenvolver o sentimento da fraternidade, da solidariedade, nós somos visitados por espíritos que já estão nesse trabalho. E quando a gente não age desse jeito, a vida fica difícil. Então, veja bem, nessa leitura que eu estava fazendo, ele diz assim: quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além do limite do túmulo? Como eu disse, a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. O nosso corpo, ele volta às suas propriedades químicas para a natureza. Oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e outro mais que eu não sei. Volta tudo para a natureza. E é o ser pensante. Esse ser que está falando e que você está me ouvindo, esse ser vai para onde? Aí eu pergunto assim: o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque pelo que nós estamos fazendo com a nossa vida, a gente tem uma ideia para onde a gente vai. Com certeza. Então é preciso que a gente trabalhe, que a gente tenha força, que a gente tenha coragem para viver uma vida com mais amor, de ter coragem de perdoar, esquecer as ofensas. Não é esquecer, fulano me fez mal, esqueci. Não. Graças a Deus ninguém está com amnésia. E não vai ter. Mas esquecer significa não querer o mal da pessoa, não se regozijar quando ela passa por sofrimentos. Isso é perdoar, meus irmãos. A gente não vai esquecer quem nos fez o mal, mas já não olha ela como inimigo, não olha. Olha como um irmão que se enganou. Eu sempre digo, quando uma pessoa tenta me fazer um mal, eu digo assim: ela está doente. Ela está doente. E as pessoas doentes, a gente tem que ter compaixão. A gente tem que ter compaixão com as pessoas doentes. Porque quando eu cometer meus erros, eu também quero que as pessoas tenham compaixão comigo. E a gente precisa do perdão. A gente quer o perdão de Deus. Mas como Deus vai nos perdoar se a gente não perdoa ninguém? No Pai Nosso eu digo assim: Senhor, perdoai as minhas ofensas quando eu perdoar a quem tem me ofendido. Porque eu tenho um amigo que uma vez ele disse para mim: Norma, eu não rezo o Pai Nosso porque eu não perdoo as pessoas que me fizeram mal. Então é melhor que ele nem reze o Pai Nosso, porque senão ele está sendo hipócrita, porque ele não está perdoando. Então, meus irmãos, a gente tem esses espíritos nobres que tem trabalhado com a doutrina espírita. Eles têm nos ajudado muito, muito. E tem uma coisa: às vezes a pessoa diz assim: eu não quero ser espírita, não. É uma responsabilidade muito grande. É não. E é. A gente não tem responsabilidade com a casa que a gente frequenta. A gente não vai lá varrer. A gente não vai fazer nenhum trabalho físico lá. Estou dizendo assim, de uma maneira geral. Mas a gente passa a ter responsabilidade conosco. Conosco. Não é com ninguém, não. E quando a gente vai cometer certos erros, a gente diz assim: eu tenho o direito de cometer esse erro. Sabendo que está errado. Porque no Evangelho diz: pecar contra o Espírito Santo ou os Santos Espíritos é quando a gente sabe que um negócio é errado e a gente faz. Como ninguém está vendo, a gente faz. Mas vejam só,
nossa consciência não nos perdoa. Por mais que a gente diga, não, eu fiz isso por isso, eu fiz... A consciência não perdoa. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, não saireis daqui, da terra, ele quer dizer, enquanto não pagares o último ceitil, uma expressão, a última dívida, o último erro. Mas só que a gente às vezes passa uma vida que muita gente, 70, 80 anos, cometeu erro, não teve tempo, ainda não conseguiu se reabilitar com a lei divina. E agora? Mas Jesus não disse? Jesus não mente, Jesus não se engana. Aliás, ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Jesus não se engana. Que Jesus, se eu falar de Jesus, é a coisa que mais me toca o coração, é quando eu falo de Jesus. É uma figura ímpar. É tão profundo Jesus que a humanidade se dividiu. Antes de Cristo, depois de Cristo. Oh, meu Deus, que beleza, que bênção. Aí alguém que não estuda a doutrina espírita, muitas vezes é simpatizante apenas, né, respeita. Não, esse negócio de reencarnação não existe. Meu irmão, veja bem, a reencarnação não foi a doutrina espírita que criou. Pergunte na história do Egito, da Índia, desses países do Oriente, se eles não são reencarnacionistas. Pergunte lá, vai estudar. E tem um trecho no Velho Testamento, que eu acho ele tão bacana, viu? Que se eu não fosse espírita, eu ia estudar isso aí. Está lá no capítulo 1, versículo 5, lá em Jeremias. Vou repetir, quem quiser estudar. Capítulo 1, versículo 5. Aí os irmãos dizem assim, que isso aí foi Deus falando, embora a gente sabe que pode ter sido um enviado de Deus, não propriamente Deus. Que Deus é um ser muito superior para estar falando nos nossos ouvidos. Aí ele disse para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci. Antes que saísse da tua mãe, eu te consagrei príncipe das nações. Vamos destrinchar? Antes que saísse, antes que tu entrasse no ventre da tua mãe, Jesus conhecia ele. Um espírito. Jesus não estava falando com ninguém de carne. Um espírito. Jeremias gerou. Aí ele diz, antes que tu saísse da tua mãe, pelo nascimento, lógico, eu te consagrei príncipe das nações. É reencarnação ou é ilusão? Meus irmãos, essa reencarnação é o caminho da reabilitação que Papai do Céu tem conosco. Oportunidade espetacular para a gente se melhorar, trabalhar. Agora, diga uma coisa, se não quer se melhorar, se não quer assumir responsabilidade com você mesmo, como eu, se eu não quiser assumir responsabilidade comigo nas questões espirituais e morais, esqueça a doutrina espírita. Esqueça. Mas também tem uma coisa. Se você quiser aprender, se você quiser encontrar força, se você quiser encontrar luz, principalmente nas horas de dor e sofrimento, eu digo a você por quê. Quando minha mãe desencarnou, meu pai, eu senti um lado, era uma alegria muito grande, uma alegria profunda. O outro lado, um lado estava sentindo saudade. Porque a gente sente, claro. A gente tem um animalzinho, ele morre, a gente sente. Mas esse lado feliz, ele sobrepujava a minha tristeza e a minha dor. Porque eu sabia
Eu tenho certeza absoluta, eu tinha e tenho a certeza absoluta, que um dia nós iremos nos encontrar e que ele voltou para a vida espiritual. A verdadeira vida que é espiritual, meus irmãos. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos aqui, como eu falei anteriormente, para trabalhar, para estudar, para subir na escala evolutiva, a caminho, para seguirmos a caminho de Jesus e de Deus. E a doutrina espírita tem essa força moral quando ela diz isso. Aí tem gente que diz assim, eu nunca vi nenhum espírito vir aqui dizer que já morreu. Olha, você se engana. Porque a gente conversa, os videntes veem, outros escutam e a gente fala com eles. É tão lindo, é tão bonito. Sabe, deixa a gente tão feliz. E eu sempre digo, a minha vida é mais colorida por causa da doutrina espírita. Eu preciso dela, ela pode não precisar de mim. Mas eu preciso dela, porque é a certeza que eu tenho que volto ao mundo espiritual, que eu tenho esse compromisso comigo aqui na terra, que me faz ser uma pessoa muito mais feliz. Isso é uma beleza, meus irmãos. Pois bem, aí diz mais aqui na lição o seguinte, Santo Agostinho, o Senhor colocou o seu selo em todos os que neles creem em Deus. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanha, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé, por amparo ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. É preciso saber sofrer. É preciso, nos momentos de dores, saber reconhecer Jesus, Deus, como nosso irmão maior, Deus como o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Eu estava lendo, meus irmãos, essa semana, dando uma olhadinha no livro. Está até aqui junto de mim. Da Gênesis ao Apocalipse. Olhe, eu parava e dizia, meu Deus, como o Senhor é grande. Eu não estou nem entendendo isso aqui que está querendo dizer, porque a minha capacidade de entendimento é pouca. Mas o que eu já sei é o suficiente para ver a sua grandeza. É espetacular, meus irmãos. Então, aí ele continua. Os momentos mais fortes, os momentos das mais fortes dores, lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. A pessoa que sabe sofrer com resignação. Não é ser masoquista. Ai, como é bom sofrer, não. É saber dizer, Senhor, se eu estou sofrendo, é porque eu tenho essa necessidade espiritual. Eu não vou maldizer, eu não vou blasfemar. Então, uma pessoa dessa, quando chega no mundo espiritual, sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo, que enquanto o seu corpo muitas vezes está convulsionando, sua alma já está plainando no mundo espiritual. Veja como é bom ser bom. Veja, não é ser bonzinho não, que bonzinho não presta. É ser bom, bom. Pois bem. Então ele diz, ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. De bem-aventuranças. Meus irmãos, eu não poderia deixar de comentar sobre essa situação que nós estamos vivendo agora, a Covid-19. Vocês sabiam que a Covid-19 ela veio trazer um convite? Aí tem alguém dizendo assim, eu não queria um convite desse. Queira, meu irmão.
ela veio trazer um convite de advertência. Convite de advertência. Veja por quê. Essa Covid, a gente sofre, mas ela diz assim: percebam que vocês são tão pequenos. Vocês são tão pequenos entre vocês mesmos na Terra. Na Terra, estou falando em termos de mundo. Vocês são tão pequenos que vocês não me veem. Mas a gente sabe que a gente é grande para Deus. Para Deus a gente é grande. Pois bem, então ele não escolhe quem é pobre, quem é rico, quem é branco, quem é preto. Ele não quer saber se você tem cargo superior. Ele não quer saber os diplomas que você tem. E ele diz assim: volte para casa. Vá se unir com a sua família. Vá se unir com aquelas pessoas que muitas vezes chegavam à sexta-feira e você dizia assim: qual é o barzinho que eu vou? Qual é a balada que eu vou? E a família fica onde? Principalmente pai e mãe. Onde é que a gente vai? Então, meus irmãos, nós estamos passando por um momento que nós precisamos refletir. Nós precisamos trabalhar conosco. Ele não está aqui por acaso. Até porque nós temos os nossos pensamentos negativos, pensamento de maldade, de ruindade, pensamento, sabe, cruéis. A humanidade, o que predomina aqui na Terra é violência, né? Crimes, é o que mais predomina aqui na Terra. E como a nossa Terra está passando por um processo de transformação, deixando de ser essa terra de tanta violência para passar para um mundo, como se chama, de regeneração, onde vai predominar o bem, onde as pessoas vão pensar antes de fazer. Aliás, não vão nem pensar no mal. E se o mal chegar, pare aí mesmo. Porque o meu propósito é servir ao Criador. O meu propósito é servir aquele que é guia e modelo da humanidade. E você veja só. Muitas vezes as pessoas pisam outros porque tem um pouquinho mais. Mas num momento desse, cadê o dinheiro? Você pode estar com seu cofre caindo assim o dinheiro pelas portas. Sua conta bancária pode estar muito recheada, mas não vale, meus irmãos. E dessa maneira que também tudo isso não vale quando a gente chega no mundo espiritual. Eles não querem o mundo espiritual, não querem saber quantos diplomas a gente tem. Ele vai perguntar através da nossa própria consciência: o que fizeste de bom? O que deixasse de fazer e que deveria ter feito? Então veja só, estamos num momento como esse. Um momento em que todos nós devemos, eu digo eu, né, que estou no grau de risco, né? Graças a Deus já estou vivendo até esse momento. Não posso sair de casa, mas todos nós. Hoje a medicina já diz. Os jovens também pegam. Os jovens também adoecem. Os jovens também partem para o mundo espiritual. Então o que a gente não pode ter é criar na nossa vida um pânico. Se desequilibrar mentalmente, psicamente, se desequilibrar por causa disso. Não. Ter cuidado. Porque se nós não tivermos cuidado, se a gente arriscar de respeitando os nossos limites, nós vamos ser suicidas. Porque a gente sabe que não deve, que é perigoso e a gente vai fazer. Mas se você cumpre as determinações que é preciso, se você pegar, paciência, né?
Se você partir para o mundo espiritual, paciência, era o seu. Mas não se aperrei não. Que quem não tiver de ir dessa vez não vai. Vai esperar por outra, mas nessa daqui não vai. Então, prezados irmãos, eu acredito, não sei, mas eu acho que vai ser as pessoas, não quero dizer 100% porque não vai ser. Mas muita gente vai ter uma vida que vai dizer assim, minha vida antes da pandemia e minha vida agora, depois da pandemia. Então esse convite que eu não queria receber, mas recebi, você recebeu, né? Ele podia até não ter vindo. Ele podia não ter vindo. Porque nós temos uma carta. Nós temos uma carta enviada por Jesus, que é a carta de libertação, que é o evangelho dele. E às vezes muita gente pegou esse evangelho, essa carta que liberta, a euforia da humanidade e colocou dentro de uma gaveta e deixou lá. Não se preocupou com isso. Não se preocupou em ler, em trabalhar. Eu estou dizendo isso não é com vocês, não. Eu estou falando para mim. Que antes de eu dizer para vocês, eu já estou pensando. Então, é preciso sofrer para se melhorar? Não. A gente veio aqui só para sofrer. A gente veio aqui só para sofrer. Não era necessário sofrer. Mas, se meu pai e minha mãe dizem assim, olha, fica em casa. Você está querendo ir para essa programação aí que você está? Vá não, minha filha, vá não. Porque isso não vai te fazer bem. O que é que a gente faz quando é mais jovem? E até depois de velho, tem muito velho teimoso. A gente vai. Aí, tá, poxa, não deu certo. Meu pai e minha mãe falou, eu não prestei atenção. Então Jesus, é isso que Jesus faz conosco. Ele faz, olhe, procurem se melhorar, sabe? E o Espiritismo tem essa tarefa de colocar luz onde a gente só vê trevas. O Evangelho de Jesus na nossa vida, meus irmãos, são luzes que são acendidas para que a gente enxergue o caminho. Agora, volto a dizer, a decisão é nossa, de ir e não ir. Como existe uma lei, essa lei que é infalível, é uma lei que até a química trabalha com ela, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Aí a gente comete um absurdo agora, mas lá na frente a gente começa a sofrer muito. Aí, meu Deus, por que eu estou sofrendo? O que foi que eu fiz? A gente não se lembra o mal que fez às vezes as pessoas. Quantas lágrimas a gente fez as pessoas derramarem. O que a gente fez as pessoas perderem sua noite de sono com os nossos pensamentos negativos, malévolos, mesquinhos, com o nosso egoísmo, que a gente sabe que é o que mata a sociedade, a humanidade, é o egoísmo, é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. Então, quando a dor chega, aí a gente esquece. E quando a gente vai para o mundo espiritual, que a gente chega lá, aí a gente vai ver na nossa tela mental aquilo que a gente fez e por que causou tanto sofrimento. Essa doutrina amorosa, essa doutrina de amor, essa doutrina que Jesus prometeu à humanidade e a que chegou. Eu não estou querendo dizer com isso que só os espíritas, não digo salvação, mas vão estar no lugar melhor no mundo espiritual. Pelo contrário, a muito se pedirá quem muito recebeu. Pensem nisso direitinho. O que importa para Deus não são as denominações religiosas. Quando a gente chega no mundo espiritual, ninguém vai perguntar qual foi a igreja que você frequentou. Não, não interessa. Papai do céu não diz qual é a religião perfeita, muito menos Jesus quando esteve aqui falou. Mas vai perguntar, o que fizeste de bom
quantas lágrimas enxugasse, quantas fome matasse, como Jesus disse. Quando você mata a fome de um faminto, é a mim que você está matando a fome. Quando você sacia uma sede de um irmão, seja lá de coisas materiais, coisas espirituais, morais, é a mim. Quando a gente trabalha para os necessitados, a gente está trabalhando, e é bom saber disso, e é bom ter essa consciência. Eu estou trabalhando em nome de Jesus. Então é isso que vai interessar para nós aqui, que estamos nesse planeta encarnados. Não interessa quantas reuniões mediúnicas eu assisti, quantas palestras eu assisti, quantos passes eu tomei. Pode ter sido até bujões e mais bujões de água fluidificada. Não, meus irmãos. E olha só que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que diz e com o que faz. Então, eu sempre digo, Jesus, me ajuda para que eu possa ter a coragem e a força necessária para viver uma vida segundo os teus ensinamentos. Pergunta para mim se eu estou. Estou tentando. Não é fácil. A gente vem de muitas vidas. Já vivi muitas encarnações. De uma coisa a gente tem certeza, pode ter certeza. Hoje a gente está melhor do que na última encarnação. E a gente precisa trabalhar para na próxima vir com o coração melhor, cheio de amor, de compaixão, com benevolência, sendo capaz de perdoar aquelas criaturas que ainda não despertaram para isso que eu estou falando aqui, que Jesus nos ensina. Então, prezados irmãos, vamos orar por aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, aqueles irmãos que estão precisando de oxigênio, e a gente aqui respirando tão bem. Por que não agradecer a Deus? Senhor, muito obrigada pelo oxigênio que eu estou recebendo. E se um dia, Senhor, tiver na minha tarefa, na minha condição, na minha vida, eu tiver que passar por aquela situação, dai-me, Senhor, o oxigênio que eu preciso. Então, orar, meus irmãos, pelos necessitados, por aquelas pessoas que estão nas portas dos hospitais, precisando respirar, esperando um momento de receber um aparelho para respirar. Orar pelas pessoas que estão com fome, desempregados. E a gente tem a nossa comida em casa. Nós temos tudo. Nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Eu acho que o tempo está se esgotando. E eu queria apenas que vocês me acompanhassem nessa prece final. Já foram praticamente 50 minutos. Se eu estivesse na instituição, eu prolongaria mais um pouquinho. Até às vezes nem prolongo, porque eu acho que a gente tem que ter disciplina. Mas vamos mentalizar Jesus, Deus de misericórdia e a Virgem Santíssima. Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, abençoa a todos nós, Senhor, por estarmos nessa reencarnação por a Tua misericórdia. Ajuda os nossos irmãozinhos carentes e necessitados, Senhor. Dai, Senhor, esperança àquelas pessoas que estão nas aflições. Ajuda, Senhor, aquelas crianças que estão desamparadas. Aqueles velhos, Senhor, que trabalharam, que lutaram e muitas vezes na sua vida final tem uma velhice com dificuldade. Abençoa, Jesus amado, os nossos irmãos que estão doentes não só nos hospitais, mas nas suas casas, sentindo dores, sofrendo. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, nos cubra com seu manto de paz e luz, fortalecendo e iluminando as nossas vidas, dando-nos, Senhor, Senhora, o amor necessário
para um dia poder te conhecer. Obrigada, Jesus, por essa feliz oportunidade que está nos dando de, através da tecnologia, Senhor, está todos nós aqui reunidos em cada coração, sentindo o pulsar do seu coração que eu sinto, aqueles irmãos com os quais a gente trabalha e aqueles que a gente também não está conosco, mas todos estamos reunidos, unidos como os irmãos em Cristo. Meus irmãos, muita paz, muita luz, que Deus nos fortaleça para que a gente possa seguir este caminho de paz e de amor. Deus abençoe a todos. Que assim seja, né, meus irmãos?